Vamos falar agora de algo que acontece aqui dentro, que é a tentativa de passar a reforma da Previdência. É uma negociação difícil, mas o governo está contando, vocês sabem com o quê? Com as redes sociais. Será que dá, Brasil? Será que vai? Boa tarde, Thaisa Oliveira. Boa tarde para todo mundo que nos assiste agora. Pois é, tá contando com as redes sociais, viu? E tá contando também com uma equipe de publicitários. A pedido do Palácio do Planalto, a agência que cuida das contas do governo federal na internet precisou reforçar a quantidade de publicitários dedicados só às campanhas da reforma da Previdência. Esse foi um pedido do governo federal para que a campanha nas redes sociais se intensifique, né? Falta pouco mais de um mês para a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, que ficou marcada para o dia 19 de fevereiro, logo depois, então, do Carnaval, do recesso dos parlamentares. Algumas peças que já têm sido vinculadas nas redes sociais, né, mostram uma estratégia um pouco mais incisiva do Palácio do Planalto para convencer a população. A estratégia mesmo é essa, né, colocar uma pressão em cima das pessoas, dar até uma assustada, como alguns publicitários com os quais eu conversei disseram, para que as pessoas mesmo se convençam de que há necessidade de votar a reforma da Previdência e, consequentemente, né, mostrem esse apoio nas pesquisas e convençam, então, os deputados que estão lá ou contrários ou um pouco indecisos ainda em relação ao tema. O governo parou de falar em números oficiais, né, mas, assim, nos bastidores calcula-se que ainda está estagnado isso, faltam 50 votos dos 308 votos que são necessários para essa votação do dia 19 de fevereiro. O líder da maioria na Câmara dos Deputados, o deputado Lelo Coimbra, ele fala que essa estratégia do governo, né, tem se desenrolado naturalmente, porque agora, no final do ano, a gente viu um cenário de endividamento em muitos estados brasileiros, como foi o caso do Rio de Janeiro. A gente separou até uma artezinha que o Planalto fez, então, nas redes sociais, que foi, inclusive, muito criticada, virou piada na internet, né? Que fala que se o governo não votar a reforma da Previdência, o Brasil todo vai ficar em um estado fiscal, como está agora o estado do Rio de Janeiro, né? Então, o deputado Lelo Coimbra fala que no finalzinho do ano essa estratégia tem se desenrolado naturalmente, porque, de fato, essa situação fiscal gravíssima de alguns estados tem demonstrado que é importante, sim, para todo o país dar apoio à reforma da Previdência. Acabou ganhando o mais importante. Nós temos aí governos que não pagaram o seu 13º. Assim, a água está chegando no nariz. Então, assim, a consciência prática de que sem a reforma da Previdência a crise se agrava, se estendendo aos estados, é muito grande. A movimentação da agência de nota ter feito um rebaixamento também mostra a zona de risco em que nós estamos. E como já destacou, né, o deputado Lelo Coimbra, o governo também tem usado essa questão do rebaixamento da nota do Brasil por uma das 3 agências de classificação de risco para falar que há realmente uma necessidade de emplacar a reforma da Previdência, né? Inclusive, amanhã, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, recebeu um convite da Fiesp para participar de uma reunião em São Paulo para discutir a situação macroeconômica do país. E, claro, o governo vai aproveitar essa questão do rebaixamento para emplacar essa posição, né, de que é necessário, então, aprovar a reforma e de que, inclusive, o mundo todo está de olho nisso. Hoje, inclusive, o ministro Carlos Marum divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que esse revés que o governo sofreu, né, com o rebaixamento da nota por uma das agências de classificação de risco, ele mostra, então, que todo mundo tem que se empenhar mesmo para votar a reforma da Previdência. Mas a verdade é que sofremos um revés. Isso é bom? Não, não é bom, é ruim. Mas eu faço uma reflexão. Imaginem os senhores se o Brasil vier a quebrar. Por isso é que nós insistimos. O Brasil precisa tornar a sua previdência mais justa, a sua previdência menos desigual, para que o nosso país viva um futuro de menos incertezas e de mais prosperidade.
E assim, a oposição diz que o governo já comprou o voto de todos os deputados que podia comprar. Por isso que tem sido tão difícil avançar essa negociação da reforma da Previdência. Um dos vice-líderes da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado Pompeu de Matos, ele fala que o governo vai tentar mesmo comprar o apoio do maior número de deputados que puder. O problema é que esse é um ano eleitoral, então, como a gente sabe que a reforma da Previdência ainda suscita muitas dúvidas nos brasileiros e é um tema impopular, os deputados não querem comprar essa briga com as bases eleitorais, né? Embora o governo tenha oferecido contrapartidas, né? Inclusive o ministro Carlos Marum chegou a ser acusado de chantagear governadores em troca do apoio da reforma da Previdência, considerando a liberação de alguns financiamentos da Caixa Econômica Federal. O deputado Pompeu de Matos fala que é muito difícil comprar, então, né, esses deputados, essa, inclusive, a palavra que ele usa, porque esse é um ano eleitoral. Então, ele fala que agora a estratégia do governo é mesmo pressionar a população, né, assustar a população. O governo fez chantagem com os governadores, quando viu que a chantagem não funcionava, ofereceu vantagem, está oferecendo vantagem, mas está ameaçando aqueles que não compactuam com a proposta de reforma da Previdência, em termos de deputados, e agora o que está fazendo? Usando essas relações com o mercado exatamente para criar um clima de terror, para chantagear o cidadão, a população. Bom, e aí respondendo a essa acusação, né, de que o governo tem ameaçado os opositores, inclusive os deputados que estão indecisos, o líder da maioria na Câmara dos Deputados, o deputado Lelo Coimbra, rebateu essa acusação em um tom bem irônico, viu, Madá? Ele disse para a Gazeta do Povo que não existe ameaça e que a única ameaça que ele tem visto na imprensa é a ameaça que as lideranças do PT têm feito de atacar juízes e desembargadores por causa do julgamento do ex-presidente Lula no dia 24, no TRF4. Mas a população não está do lado dessa reforma, não. Eu acho que eles ainda vão ter um grande desafio pela frente, embora para a gente eles tentem se mostrar muito tranquilinhos, né, Thaisa? Até amanhã! Até amanhã, pessoal! Bom, esse resumo todo da reportagem vai estar daqui a pouquinho no nosso blog, A Protagonista.